bem. Então, temos outras relações fundamentais, além do seno, cosseno e tangente. Nós temos a relação fundamental da trigonometria, que é essa aqui, é o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno igual a 1, né, que é uma das fórmulas que nós utilizamos. E as outras são cotangente, secante e cossecante. Cotangente é o inverso da tangente. A gente sabe que tangente é seno sobre cosseno. A cotangente é cosseno sobre seno. Temos também a secante, que é o inverso do cosseno. Cossecante, inverso do seno. Então, só tomar cuidado, porque a gente tem seno e secante, mas elas não têm relação. Cosseno e cossecante, elas também não têm relação direta. Então, secante é inverso de cosseno, cossecante, inverso de seno, tá? E eu queria aproveitar para a gente até entender como trabalha esse contexto de esses arcos, né, para cotangente, secante e cossecante, usar um exemplo que nós fizemos, acho que em aula, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui. Foi um exercício onde foi dado que o valor do seno, né, então vamos chamar aqui seno de x, ele valia 3/5. No exercício pedia para se calcular cosseno de x. Então a pergunta era: qual é o cosseno de x, sendo que o seno de x é 3/5? E tem o intervalo, né, do ângulo. Esse x é o nosso ângulo. Então, x estava naquele exercício entre π sobre 2 e π. E uma das partes mais importantes é entender que esse intervalo que ele está, eu vou marcar ele aqui, esse intervalo que ele está dando define qual é o ângulo que eu vou usar. E a partir do momento que eu tiver seno e cosseno, eu vou tirar essas relações. Eu preciso de seno e cosseno para tratar todas essas relações. Todas elas dependem de seno e cosseno. Então, muitas vezes você vai pegar um exercício onde vai pedir calcule o cotangente, mas ele te deu o seno. Então, você tem que calcular o cosseno antes, para daí conseguir calcular, tá? E eu quero retomar só um ponto aqui, que é, primeiro, a gente definir que tipo de ângulo é esse que eu tenho. Quando nós falamos que o meu ângulo está entre π sobre 2 e π, quer dizer, ele está entre 90 graus, né, que é o nosso π sobre 2, e 180, que é o valor de π. Então, eu tenho que entender que esse ângulo vai ser um valor entre 90 e 180. Então, esse ângulo vai estar aqui. Se eu fosse marcar, ele estaria marcado aqui no segundo quadrante. Por que é importante eu entender que ele está no segundo quadrante? Porque os sinais de seno e cosseno dependem de onde ele está. Quando eu vou marcar aqui para vocês, ó, em azul, o valor de seno para esse ângulo está representado aqui na reta horizontal, ok? E o cosseno está aqui na minha reta vertical, né? Na ordenada, o outro na abscissa. E quando eu faço isso, sei que ele está no segundo quadrante, eu já tenho que ter em mente que o meu seno ele terá um sinal positivo, porque ele está na parte positiva do eixo. E o valor do cosseno deverá ser negativo. Então, a partir de agora, eu já sei que quando eu fizer o cálculo de cosseno,
o resultado obrigatoriamente vai ter que ser negativo, porque ele está no segundo quadrante. O ângulo que eu defini está no segundo quadrante. Esse ângulo está no segundo quadrante. Foi até uma das questões do nosso questionário lá. Definir quadrantes. Bom, como calcular isso? Então, eu uso a relação fundamental, que é seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1, para poder resolver essa questão. Então, eu sei que vai ser 3 sobre 2. 3 sobre 2 ao quadrado, que é o seno, mais o cosseno ao quadrado, para eu tirar o cosseno depois, que é o que me interessa. Isso vai ser igual a 1. Bom, aqui eu tenho o quadrado de 3 e o quadrado de 2. Então, eu sei que a resposta vai ser o cosseno quadrado de x é 1 menos esse valor, né? Porque ele está somando do lado esquerdo, vai para o lado direito, subtraindo. Então, 3 ao quadrado é 9 e 2 ao quadrado é 4. Perdão, eu falei 2, né? Eu dei 5 e coloquei 2 ali, perdão. É 5 aqui. Corrigir. Então, é 3/5, não 3/2. Mas o processo é o mesmo, né? Vamos corrigir os valores aqui. Então, 9,25 avos. Para achar o valor dessa subtração, eu posso fazer pelo método de MMC, que é o método tradicional, ou posso pensar em número composto, né? Normalmente a gente fala com a soma, mas eu também posso fazer na multiplicação, na subtração. Então, a gente multiplica pelo de baixo e faz a operação com o de cima. Então, vamos multiplicar 1 vezes 25 menos 9. 1 vezes 25 menos 9, nós vamos ter 16. Então, aqui a resposta é 16 sobre 25. Lembra, o denominador mantém. Como é cosseno ao quadrado, ele passa como raiz. Só que como é quadrado, a gente vai ter que pensar nas duas raízes. Se fosse medidas de distância, a gente pensaria só no positivo. Como nós estamos trabalhando com plano cartesiano, então a gente está trabalhando com as coordenadas ali, elas podem ser positivas e negativas. Então, portanto, o resultado pode ser positivo ou negativo. Vou melhorar o 25 para vocês. Então, ficou raiz de 16 sobre 25. Lembrando que a propriedade de radiciação diz o seguinte: se eu fizer a raiz de um quociente, é a mesma coisa que fazer o quociente das raízes. Traduzindo, se eu fizer a raiz de uma fração, eu posso fazer a fração das raízes separadas. Então, seria a raiz de 16 e a raiz de 25. Então, eu tenho mais ou menos, então, raiz de 16 é 4 e raiz de 25 é 5. E aí eu tenho que dar solução para esse problema. Qual é a solução? A solução, ela está definida no intervalo do ângulo que foi dado. O ângulo, ele está entre 90 e 180. Ele está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno obrigatoriamente tem que ser negativo. Então, o meu resultado de cosseno só pode ser menos 4/5, porque ele está no segundo quadrante. Ok? Eu encontro as duas soluções, mais a solução... Perdão, encontro as duas respostas, mas apenas uma delas será a solução. Então, agora eu tenho o valor para seno e cosseno. Por que isso? Se eu sei que o seno de x é 3/5, vamos colocar aqui, seno é 3/5. Cosseno de x
é menos 4/5. Então, agora eu consigo resolver todas as outras relações que a gente apresentou no início através desses dois. Então, eu preciso dessas duas relações para encontrar as demais. Eu sei que tangente de x é o seno dividido por cosseno. Então, eu vou pegar o seno, que é 3/5, e dividir pelo cosseno. Deixa eu melhorar aqui. Que é menos 4/5. E aí você pode resolver esse resultado aqui, resolver essa conta aqui, com o resultado fazendo direto ou trabalhando na ideia de extremos e meios, tá? Se você multiplicar extremos e meios, ou como é uma divisão com denominadores iguais, você pode simplificar também e já sair com o resultado direto. Se você multiplicar extremos e meios, o resultado vai ser o mesmo, 3/4 negativo. Tem lógica, porque se a gente voltar lá no ciclo que eu tinha desenhado, imagine agora o seguinte, se eu continuasse esse ângulo, né, que eu defini aqui, vamos colocar aqui com uma reta, então, se a gente continuasse, só mais um. Se eu continuasse com esse ângulo, ele iria cortar o quarto quadrante. A gente tem que lembrar que a nossa reta tangente, ela é perpendicular ao eixo dos cossenos e corta em um único ponto, né? Por isso que ela é tangente ao eixo dos cossenos. Então, essa seria a nossa reta tangente, que seria a nossa reta tangente. Aqui, acima do cosseno da origem, né, é positivo, e aqui embaixo ele é negativo. Então, realmente, a tangente que nós calculamos tem que ser negativa, até porque graficamente a gente consegue observar que vai acontecer isso. Ela corta a reta tangente na parte negativa. Se você lembrar lá das regrinhas que nós trabalhamos, né, eu vou ter positivo e negativo, negativo, e continuamos por aí. As outras relações, a gente já sai automaticamente com os resultados. Então, quando eu quero calcular agora a cotangente é o inverso da tangente. Então, qual é o inverso de menos 3/4? Menos 4/3. Menos 4/3. Lembre, é inverso, não é oposto. Quando eu falo oposto, eu troco sinal. Inverso é inverter. Seria 1/3/4 negativo. E aí isso faz aquela mesma ideia de extremos e meios, né? E aí vai dar 4/3. Só que não precisa fazer isso. Você já sabe que é inverso, só inverter os valores. Eu vou fazer a secante. Deixa eu só melhorar isso aqui que eu esse do x. O ângulo, né? Senão não vai dar certo. Cotangente de x. Eu vou fazer a secante de x. Secante é o inverso do cosseno. Então, se o cosseno é menos 4/5, é menos 5/4. Menos 5/4. E a cossecante de x é o inverso do seno. Então, se é 3/5, 5/3, 5/3.
Então, não é difícil, é só você lembrar que eles são valores inversos. E para definir cada um deles, eu preciso definir quem é seno e quem é cosseno. A partir daí, os demais saem automaticamente. Tem um outro exercício que eu peguei, que é da FEI, da Faculdade de Engenharia, lá de São Paulo, que diz que tem um ângulo X, e ele está entre 0 e 90, e quer saber o desenvolvimento desse produto. Seno de x vezes cosseno de x, vezes tangente de x, vezes cotangente de x, vezes secante de x, vezes cossecante de x. Então, ele me dá essa expressão para calcular. E me deu o intervalo. O intervalo do ângulo é de 0 a π sobre 2, quer dizer, de 0 a 90. Então, eu vou aproveitar esse desenho que a gente já fez. O que ele está me dando, vou pegar aqui uma outra cor rosa, ó. Ele está me dando o primeiro quadrante. No primeiro quadrante, seno e cosseno são positivos. Então, quando eu for fazer aquele exercício, eu não preciso nem me preocupar no sinal, porque tudo vai ser positivo. Se ele dá em outro quadrante, aí eu tenho que ficar atento. Nesse caso específico, como todos são positivos, né? Seno e cosseno, a tangente vai ser positiva, o inverso da tangente vai ser positiva, o inverso do cosseno vai ser positivo, o inverso do seno também será positivo. Eu terei todos os valores positivos. Lembrando que daí eu vou colocar seno vezes cosseno vezes tangente. A cotangente é 1 sobre tangente, que é o inverso. Secante é 1 sobre cosseno, que é o inverso. E cossecante 1 sobre seno, que é o inverso. E agora fica fácil resolver. Eu tenho seno multiplicando e seno dividindo. Posso simplificar, que vai dar 1. Cosseno dividido por cosseno também dá 1, tangente dividido por tangente dá 1. Então, o resultado dessa expressão toda vai dar 1, ok? Bem simples assim.